Olá, amigos telespectadores. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rabino Ishai Ben Yehudá e este é o programa Shabbat Shalom. Sexta-feira, ao pôr do sol, nós recebemos o Shabat. Em todos os lares judaicos, daqueles que praticam a fé judaica, as mulheres recebem o sábado, que é um sinal entre Deus e o seu povo. E vamos encerrar esse dia somente após o pôr do sol com o serviço de Havdalah. Vamos ver aí então a abertura, o recebimento do Shabat. Estaremos estudando, então, neste sábado, a Parashá de número 20. É o 20º Shabat, depois aí do início do Ano Novo Judaico, da festa de alegria do recebimento da Torá, Simchat Torá. E esta Parashá, ela é composta de 101 versículos da Bíblia. São 5.430 letras hebraicas. São 1.412 palavras hebraicas. 101 versículos. E importante, são 179 linhas do Sefer Torá, do rolo da Torá. 179 linhas. Parashá Tetzaveh significa tu ordenarás. Se encontra em Êxodo capítulo 27, versículo 20, ao capítulo 30, versículo 10. Esta Parashá descreve as roupas, as vestes que deveriam ser usadas pelos Koanim, pelos sacerdotes, durante os serviços sagrados. As vestes do Cohen, Hagadol, Cohen quer dizer o sacerdote, Hagadol, maior, grande, e os mandamentos relativos aos Meluim, inauguração e ritual para o tabernáculo, que deve ser realizado exclusivamente, que deveria ser realizado exclusivamente por Moshe, e a iniciação de Arão, juntamente com seus filhos, no sacerdócio cultural. A Parashá se encontra em Ezequiel, capítulo 43, 10 a 37. E aí depende também, quando coincide com Purim, é outra Parashá, né? Nós vamos ver então aqui alguns pontos abordados pela Parashá. A primeira leitura, que é a primeira aliá, a primeira pessoa que lê aliá, capítulo 27, do versículo 20 ao 28, versículo 12, Deus dá diversas instruções aqui, até o 28, 12, ele fala sobre o azeite, não é? Ele fala sobre Arão e seus descendentes na condição de sumo sacerdote, não é? Arão escolhe seus filhos para sacerdotes, as vestes de Arão. O verso 3 é interessante, eu quero ler aqui. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria,
que façam vestidos a Arão para santificá-lo, etc, etc. Então, veja bem aqui, já a referência de ser cheio do Rua, cheio do Espírito Santo. A segunda leitura, as vestes sacerdotais e tal, a segunda leitura vai falar de Urim e Tumim, não é? Segunda leitura. Urim e Tumim, versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sob o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Então nós temos aqui essa orientação, a orientação do manto, né, de Arão. Nós temos a terceira aliá, vai continuar nessas instruções sobre as vestes de Arão. A quinta aliá, a quarta e a quinta aliá, vamos ver aqui, fala também de sacrifícios. E a sexta aliá continua falando sobre isso. O versículo 45, uma renovação, vamos ver uma renovação do propósito de Deus com o seu povo de Israel. Vamos ler no capítulo 29, versículo 44 a 46, diz assim: E santificarei a tenda da congregação, o Mishkan e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles, eu, o Senhor, seu Deus. Então nós temos aí a renovação do compromisso de Deus com o povo de Israel. O povo de Israel, a gente falou em Paraxá anterior, que foi escolhido como nação sacerdotal, que assumiu o compromisso de obedecer a Deus. Tudo que o Eterno falou, faremos e obedeceremos. E sem colocar nenhuma condição, sem questionar nada, Israel agiu de uma maneira diferente das demais nações. E por isso que a nova aliança é o quê? É a renovação da primeira aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, incluindo a figura de Yeshua como Messias. Então, na nova aliança, é renovada essa aliança com a casa de Israel. Israel continua sendo o povo de Deus e será no reino milenar a nação sacerdotal, que estará anunciando aos que sobreviverem ao Armagedon. Eu quero lembrar que quando voltar Yeshua, na condição de Mashiach ben Davi, ele veio primeiro como Mashiach ben Yosef, cumprindo a função de servo sofredor, sendo morto como Cordeiro de Deus. O véu do templo se abre, nós falamos na paraxá anterior, que quando Yeshua morre, o véu do templo se abre, o véu do interior do templo, porque o templo tinha dois véus, tinha o véu de fora, da entrada, e o véu intermediário que separava o lugar santo do Santíssimo. No Santíssimo, ou no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Entrava e fazia expiação pelo próprio santuário, fazia a purificação do santuário, uma vez no ano. E quando Yeshua, então, morre, esse véu se parte, abrindo, dando então a entender, de acordo com o escritor de Hebreus, que o caminho para o Santo dos Santos, para o santuário, para a presença de Deus, estava aberto através do sacrifício de Yeshua. Yeshua ressuscita dos mortos,
ascende aos céus, vai aos céus e lá se assenta à direita de Deus e permanece lá como nosso Cohen Hagadol, como nosso sumo sacerdote, até que ele possa voltar. Então Yeshua está assentado à direita de Deus como nosso sumo sacerdote. Quando nós oramos ao Pai em nome dele, ele está intercedendo por nós. Nós temos então essas descrições, mais descrições a respeito do santuário. Voltando agora, já que estamos falando de santuário, ao livro de Hebreus, nós vamos ver aqui no capítulo 9 de Hebreus, que diz o seguinte, capítulo 9, versículo 1º e 2º. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. Porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama santuário, ou santo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Então foi nessa parte que Yeshua entrou. Porque no santo lugar, os sacerdotes entravam e saíam nos serviços diários. Mas no segundo, só o sumo sacerdote. E Yeshua entra no ato da sua morte. O véu se parte e ele entra no Santo dos Santos. Yeshua não ficou para entrar no Santo dos Santos mais tarde. Não. Ele entrou já de imediato. E ele chega aos céus, na presença de Deus, ele se assenta ao lado de Deus. Então não estava Yeshua num compartimento e Deus no outro. Yeshua se assentou à direita do Pai e lá ele é o nosso sumo sacerdote. Mas no segundo, verso 7 diz, só o sumo sacerdote uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do Santo dos Santos não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Então hoje nós vivemos o sacerdócio de Melquisedeque. Houve mudança no sacerdócio, não é? O templo não existe mais, não é feito mais sacrifícios, e hoje o sacerdócio é o de Melquisedeque, onde Yeshua é o nosso Cohen Hagadol. Vamos agora um pouco da nossa adoração israelita. Agradecemos a atenção de todos e até o próximo Shabat, se Deus quiser. Shalom, shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo, Israel.